Então, irmãos, nós vamos fazer uma leitura aqui. Nossa aula hoje vai ser um passeio pelo Evangelho de Marcos. Eu queria pedir que você pudesse abrir a sua Bíblia aí. Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do 16 até o 39. Tudo isso acontece num sábado, e Jesus, então, está na Galileia, no Mar da Galileia. Ele entra em Cafarnaum, e ali ele entra na sinagoga que tem em Cafarnaum e também na casa de Pedro. O texto diz assim, ó, Marcos 1, a partir do 16. Andando junto ao Mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Vou pular para o 21. Eles entraram em Cafarnaum, e chegando sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. Quem estava com ele? Aqueles que ele havia chamado ali, né? Tiago, João e Zebedeu. E Pedro também. E todos se maravilhavam com o seu ensino, porque os ensinavam com quem tem autoridade e não com os escribas. Então, agora ele está dentro da cidade de Cafarnaum. Havia uma sinagoga. Havia na sinagoga um homem possesso. Então, grave isso aí. Ele está no Mar da Galileia, agora ele está em Cafarnaum, e em Cafarnaum tem uma sinagoga, tá bom? E aí, dentro da sinagoga, tem um homem endemoniado. Versículo 24. O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo o agitou, convulsionou-lhe, e gritando saiu dele. E todos se maravilharam, a ponto de perguntar entre si: o que é isto? Um novo ensino? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galiléia. Depois de sair da sinagoga, olha, ele ainda está em Cafarnaum. Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado por Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre a deixou. E ela começou a servi-los. Quando anoiteceu, é o final do sábado, depois que o sol se pôs, aproximaram todos os doentes e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à sua porta. Ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo e quando o encontraram disseram: todos te procuram, disse Jesus. Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois para isso que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Ricardo, você pode levar a Deus uma palavra de oração para nós dar prosseguimento? Oremos. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Te agradeço, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento de estarmos mais uma tarde na tua presença, aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar através do teu servo. Que possamos, Deus, abrir nossas mentes, nossos corações para ter entendimento da tua palavra e que tudo seja, Senhor, para honra e glória do teu santo nome, não para engrandecimento do homem, sim para o teu enriquecimento, para que possamos pôr em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando. Que possamos, Deus, ao término desse curso, estarmos um pouco mais preparados daquilo que o Senhor tem através da tua palavra. Toma Senhor, cada pessoa que está fazendo este curso, que está se alimentando desta palavra, para que possamos não só retê-la, mas que possamos também pôr em prática tudo que estamos aprendendo. Amém. Muito obrigado. Toma o teu servo nas tuas mãos, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na aula passada, a gente aprendeu que Jerusalém, Israel, ela é a conexão entre o mundo, né? Ele fica no centro ali do mundo. É impressionante como Jerusalém fica exatamente no centro de tudo. E é também a cidade mais importante das três principais religiões do mundo, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo.
Muitos acreditam que Jerusalém também é o início da criação do universo. Jacó, quando vê os céus abertos e a escada onde os anjos sobem e descem, ele acredita que ali é o centro do universo, onde tudo começa. É exatamente naquele lugar que Davi compra a Eira de Araúna, onde posteriormente Salomão vai fazer o templo de Salomão, que hoje é a cúpula dourada. Essa cúpula dourada que você vê aqui nessa foto, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a foto. Deixa eu voltar aqui. Aquela cúpula dourada, o domo da rocha, ali é o centro de tudo. E ali também que tem o Cópita, né, o Muro das Lamentações, onde é o lugar de adoração dos judeus. E é exatamente nesse lugar tão especial para nós que a gente vai, durante as nossas aulas, estar conversando sobre esse lugar. Vou mostrar para vocês aqui, vocês já conhecem, né, mas só para relembrar. Aqui. Esse aqui é o Domo da Rocha. Aí, esse é o Domo da Rocha. Esse lugar, essa cúpula aqui é de ouro, tá? Esse local não é uma igreja, não é uma sinagoga, não é uma mesquita. Esse local é chamado local sagrado. Existem os 3 maiores locais sagrados do Islã, que é na Arábia Saudita, em Medina e em Jerusalém. Esse local aí só tem ali dentro um pico de uma pedra. Esse local é um local de visitação. E essa cúpula, ela é de ouro, foi doada pelo rei jordaniano. Esse local aí é considerado o centro do universo para as principais religiões. Alguns defendem isso. E nesse lugar aí também que Jacó vai sacrificar Isaac, lá em Gênesis, onde Deus não permite o sacrifício, né, de Isaac. Relembrando, então, isso, Jesus, ele também chega exatamente nesse lugar, Jerusalém, e ele não vai, isso é que é mais interessante, Jesus não vai ficar nesse lugar. Ele vai para o Mar da Galileia, que é muito distante de Jerusalém. O Mar da Galileia é no extremo norte de Israel e Jerusalém é no sul. Então, a gente vai observar aqui nesse mapa, você consegue ver aqui a distância de Jerusalém. Aqui está Jerusalém, olha. E aqui está o Mar da Galileia. Jesus, quando começa o ministério, começa aqui. Ele não começa no centro político, religioso e até financeiro de Israel. Ele começa longe, bem longe, e tem um motivo para isso. A gente vai entender um pouco mais nessa tarde. E por que a arqueologia é tão importante para nós? Veja bem aqui esse mapa, esse recorte, né? Esse recorte, vocês estão conseguindo ver essa imagem, não estão? Estamos. Está vendo aqui esse recorte? Aqui você vai observar do norte para o sul ou do sul para o norte, como Israel é cercado de montanhas. Inclusive, nós batistas, muitas igrejas nossas têm o nome de monte. Monte Gerezim, Monte das Oliveiras, Monte Tabor. As igrejas batistas têm por tradição colocar alguns nomes de igreja como monte, porque Israel é um local de monte. Então, quando você lê o texto e você diz assim, Jesus subia para Jerusalém, ou o fariseu subia para Jerusalém, vinha de Jericó, subia para Jerusalém. Aqui você consegue observar, se alguém está em Jericó, ele precisa subir para Jerusalém. Então, descia de Jerusalém. Então, ele está descendo. Aquele texto em que Jesus conta a história do meu próximo, lembra da história do próximo? Que tem um assaltante e o samaritano está jogado na estrada, tem uma pessoa jogada na estrada, passa o levita, passa o sacerdote, passa o samaritano. Ali naquele texto você vai observar que descia de Jerusalém um sacerdote, descia de Jerusalém um levita. O que é isso importante para nós? Se está descendo, provavelmente ele veio do templo. Então ele foi lá, adorou, louvou, prestou então seu culto. Quando ele desce do templo,
ele então não pratica aquilo que ele vinha fazendo. Ele não vai praticar aquilo. Então a expressão desceu, quando você entende geograficamente, você consegue interpretar melhor o texto. Às vezes a gente observa alguns pregadores falando, eles iam para o templo, eles não poderiam estar indo porque eles vinham descendo de Jerusalém. Se eles estivessem indo, o texto diria subindo para Jerusalém. Outra coisa também que a geografia nos ensina é que a Bíblia vai mostrar que todos os que estão buscando a Deus sobem, porque Deus vai utilizar-se da geografia de Israel para nos dar lição. Então, Jerusalém é no alto, todo aquele que vai servir ao Senhor sobe para Jerusalém. Os salmos, muitos salmos são ditos como salmos de subida, cânticos de degrau. Então o povo ia subindo para Jerusalém, cantando aqueles salmos com muita alegria, muita festa, muito barulho, subindo. Há um texto na Bíblia que diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Olho para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. Você vai ver que o profeta Elias, ele vai enfrentar os profetas de Baal no monte. Depois que ele vai orar para que a chuva descesse, ele vai subir um pouco mais. Você olha para o texto, porque existe então essa questão da subida, mostrando de que quem vai buscar a Deus sobe. Isso é muito interessante porque utiliza-se da geografia. Semana passada eu falei do Monte Hermon e do Salmo 133. Quem viu o vídeo, assistiu a aula, vai lembrar. Olha o tamanho do Monte Hermon. Olha aqui, o Monte Hermon, 2.814 metros. Esse monte ele fica congelado a maior parte do ano. Então, Israel é uma terra em que você está no Monte Hermon, você tem uma estação de esqui ali, você pode curtir esqui, frio, neve. Você, quando desce, aqui é o Mar Mediterrâneo. Então, 4 horas de viagem, você já está no Mar Mediterrâneo, calor, sol. E se você descer um pouco mais, você chega em Jerusalém, você tem o centro cultural, o centro religioso de Israel. E se você descer mais ainda, já na parte da tarde e da noite, você está no deserto. Isso é fantástico em Israel. É um local que se chama microclima. Existem vários tipos de clima num pedaço bem pequeno de terra. Israel é muito pequeno, é do tamanho mais ou menos do Sergipe, é um país bem pequeno, mas que tem então a diversidade de clima enorme. E o salmista, no Salmo 133, usa-se mais uma vez da geografia para dizer quão é bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho do Hermon. Por que o orvalho? Porque a neve do Hermon desce, produz água. Aqui estão os ribeiros, aqui ó, o ribeiro Rulan é um deles, que vai abastecer o mar da Galileia e vai descer e vai abastecer Jerusalém. Então, o Reino do Norte e o Reino do Sul não podiam brigar, porque a bênção ia para todos. Do Reino do Norte para o Reino do Sul através da água, que vinha do Hermon, e do Reino do Sul, do Reino do Norte, porque a bênção estava em Jerusalém. É ali que Deus decreta a bênção, né? Diz o salmista, porque o templo estava ali naquele lugar. Essa outra imagem mostra também outro recorte, né, da questão de Israel. Esse mapa aqui é do relevo. A média de chuva, aqui você vai observar lá do Reino do Norte, lá em cima, lembra? O Hermon está aqui em cima. Olha como é que chove muito mais aqui, ó. A média de chuva é muito maior. Aqui praticamente não chove. Aqui é a região montanhosa da Judéia, deserto da Judéia. Aqui é seco. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês um pouco ainda hoje do deserto. Essa aqui é a Palestina da época de Jesus. Você tem Samaria, Pérea, Galileia. Nós vamos passar hoje aqui, ó, exatamente aqui na Galileia. Você viu que o texto que a gente leu, ele estava na região da Galileia. Esse é o lugar aqui onde Jesus começa o seu ministério. Aqui existe um quartel-general romano na época de Jesus. E por que um quartel-general romano aqui? Porque aqui em cima é o Líbano, aqui é a Síria, aqui é a Jordânia e aqui é o Egito. Então, as principais nações do mundo fazem um trânsito aqui. Tem uma estrada aqui
e aqui tem um quartel-general. Toda notícia que Jesus promove de milagres, de sinais, ela vai transitar no WhatsApp daquela época, né? No correio daquela época, no site daquela época. Como que as notícias circulavam? Como que poderia, se não tinha jornal, se não tinha internet, se não tinha correio, como que as notícias andavam? Através das pessoas que transitavam para levar suprimentos, levar comida, levar arma, as caravanas. As caravanas é que faziam isso. Então, por que Jesus começa aqui? Aqui tem um forte quartel-general romano e a caravana passava obrigatoriamente por aqui para levar mantimento para o exército. Aquela explosão que a gente viu no Líbano esses dias é mais ou menos aqui, ó, um pouco acima aqui, onde está o mouse, onde tem aquela explosão lá que parece que feriu 25.000 pessoas. É uma coisa muito triste. Esse mapa aqui, ó, mostra um pouquinho do microclima de Israel, a paisagem. Você tem o Monte Hermon lá em cima, você tem Rio Jordão, você tem a questão o mar Mediterrâneo, ele é muito bonito, então você tem toda essa microdiversidade aí em Israel. Essa aqui é Jerusalém no tempo de Jesus. Para você entender um pouco, não é muito grande, é uma cidade muito pequena, toda murada, igual exatamente como está aí. E aqui onde você está vendo aqui, isso aqui é o templo. Está vendo como é que o templo está no alto? Então, tudo que sobe serve a Deus. O templo tem que ficar no alto, porque Deus está acima. Isso é um respeito que existe impressionante da parte dos judeus, mostrando que Deus está acima. Por que eles usam o kippá na cabeça? Porque Deus está acima. Por que a mulher usa o véu? Porque Deus está acima. Davi vai construir a sua cidade aonde? Abaixo. Porque ele não vai construir a sua cidade acima, porque Deus está acima. Aqui é a cidade de Davi, ó. Aqui é a cidade de Davi, porém o templo está acima. Muito interessante essa imagem. Ok? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu quero compartilhar com vocês agora uma nova imagem. Já agora indo para o nosso texto, de fato, né? O texto que lemos do Evangelho de Marcos, para você entender agora. Olha que impressionante a geografia faz conosco. Está conseguindo ver aí? Está todo mundo vendo o compartilhamento? Sim. Tá bom. Então, esse daqui, gente, é o Mar da Galileia. Não é o mar, tá bom? Isso aqui é uma lagoa enorme. Por que o nome é mar? Porque é um erro de tradução. Houve um erro de tradução lá atrás, onde traduziram o Mar da Galileia. E agora, se você colocar nas Bíblias Lago da Galileia, vai causar uma confusão enorme. Então, para que não haja confusão, os intérpretes, os tradutores, ainda persistem com o Mar da Galileia. Muitos erros da Bíblia de tradução estão sendo corrigidos nos últimos anos. Porém, esse ainda está sendo divulgado aos poucos. Aqui nesse mapa, você vai ver que Cafarnaum está aqui, ó. Aqui, Cafarnaum. Logo, deixa eu fazer aqui, senão você não vai conseguir ver. Assim é melhor para você entender. Como é formado o Mar da Galileia? Como que existe no meio do nada essa lagoa gigantesca que eu vou mostrar para vocês algumas fotos? Aqui em cima está o Monte Hermon, aqui de amarelo. Como eu expliquei para vocês semana passada, o Monte Hermon ele vai produzir neve o ano todo. E conforme essa neve é produzida, algo fantástico acontece. Produz os ribeiros, e esses ribeiros abastecem, criando o início do Rio Jordão. O Rio Jordão abastece o Mar da Galileia. E aí temos, então, o Mar da Galileia. À sua direita, você pode observar o Mar Mediterrâneo aqui. Tá bom? Todo isso aqui é o Mar Mediterrâneo, onde Paulo começa as suas viagens missionárias.
Lá em cima, que é o Líbano, olha, aqui está o Líbano. Aquela explosão foi mais ou menos aqui em cima, perto, acima do Mar da Galileia. Beirute, olha aqui onde está Beirute, exatamente aqui onde aconteceu a explosão. Aqui, ó, você está vendo esse canal aqui, é todo o Rio Jordão que vai desembocar no Mar Morto. O texto que a gente se propôs a falar hoje, Jesus está caminhando aonde? No Mar da Galileia. Aqui é uma foto do Mar da Galileia. Isso é um barco dos dias atuais, onde existe navegação. É uma lagoa, mas é uma lagoa gigantesca. Peixe, toda essa região que você está vendo aí é a região da Galileia. Jesus, o texto que lemos de Marcos capítulo 1, a partir do verso 16, diz assim: Jesus andando no Mar da Galileia. Viu quem? Simão, André e também seu irmão. Olha que coisa interessante. Jesus, no sábado de manhã, está caminhando no Mar da Galileia. Exatamente essa lagoa. Cafarnaum está muito próximo daí. E então ele vai chamar pessoas para o seguir. Nessa região, aonde a gente observa algo muito bacana. O que a gente entende, então, até aqui, que é importante para nós? Jesus começa o seu ministério no Mar da Galileia por causa desse quartel-general romano que vai abastecer de notícias todo o império. Jesus é estratégico. Ele começa o seu ministério aqui porque ele tem um objetivo. O objetivo é que a sua mensagem possa encontrar eco em vários lugares. Quando Jesus anda no Mar da Galileia, ele vai parar em Cafarnaum. A gente agora vai para Cafarnaum. Vamos dar uma volta agora em Cafarnaum. Exatamente aqui onde nós estamos agora. O pessoal acha que Israel é terra de bomba, né? Terra de que ninguém pode andar, que ninguém pode fazer. Se você um dia puder ir lá, você vai observar que não é nada disso. Já é um local extremamente seguro, um local extremamente bonito. E Jesus agora vai adentrar Cafarnaum. Esse local aqui dessa foto é a entrada do portão de Cafarnaum. Esse local aí é a sinagoga onde Jesus entra, que está narrado aqui em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 2. Depois ele entra, Marcos capítulo 1, a partir do 21, Jesus entra na sinagoga para ensinar. Essa sinagoga aqui é uma sinagoga do tempo de Jesus. Essas pilastras que você está vendo aqui já é uma reconstrução do Império Romano, mas é exatamente nesse lugar aqui que Jesus está em Marcos capítulo 1, versículo 21 em diante, onde Jesus adentra esse lugar onde ele expulsa o endemoniado. Olha o tamanho da sinagoga, acho que você consegue ter uma ideia, né, da sinagoga nesse momento. Você consegue ter aí uma ideia do tamanho. E agora eu quero te mostrar uma ideia para você ter uma noção do tamanho da cidade. Olha o tamanho da cidade. Isso aqui são casas de judeus daquele tempo. Cada lugar desse aqui que você está vendo aqui é uma casa. Ó. Isso aqui é uma casa, isso aqui é uma outra casa, esse pedacinho aqui é uma outra casa, aqui é uma outra casa. Todo isso aqui é a cidade de Cafarnaum, uma cidade pequena com uma sinagoga enorme. Olha aí, essa foto de 2014. Aqui está a sinagoga, ó. Aqui você consegue ter um tamanho da sinagoga. E isso aqui é toda a cidade de Cafarnaum, beirando o Mar da Galileia. Eles não tinham banheiro. O banheiro era onde, gente? Onde você acha que era o banheiro? Alguém arrisca aí onde era o banheiro? Não tinha banheiro.
Não tinha, não. Onde será que era o banheiro, então? No chão. No chão? Será? Banheiro parece, o Ricardo, que o banheiro era no Mar da Galileia mesmo. Não falei? Eu falei no mar. No Mar da Galileia. O pessoal ia direto no Mar da Galileia lá. Vou te mostrar aqui mais um pouco, ó. Olha como é que ela é o lado, olha como é que ela é no Mar da Galileia. Aqui, Cafarnaum, aqui, ó. Aqui o mar tá do lado, né? A Lagoa de Genezaré, tá bem do lado. E aqui você consegue ter uma ideia legal de como ela é. É uma pena que o nosso tempo está acabando, eu vou acelerar um pouco para que você possa aproveitar um pouco mais. A gente... de entrar, já faltando poucos minutos para acabar, nem entrei, depois eu vejo o vídeo. Eu vou postar o vídeo, vai dar para a irmã entrar. Então, o que você está vendo aí agora é uma foto, porque todos os lugares em Cafarnaum, Israel, ou você tem uma igreja, ou você tem um mosteiro, você sempre tem alguma coisa ali por conta da mãe de Constantino, que ela então decidiu construir ali locais sagrados naquele lugar. E por conta disso você sempre tem essas dificuldades ali em Cafarnaum ou em outro lugar qualquer. Agora, Jesus está em Cafarnaum, qual é o outro lugar que ele vai? Na casa da mãe de Pedro. Eu estou querendo entrar aqui em outra foto, eu não estou conseguindo para mostrar para vocês. Essa é uma igreja que tem lá em Cafarnaum. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Tá fechado lá, gente. Tá fechado não? É na sogra, né, pastor? Na mãe, não. Eu falo casa até de forma errada, porque ele vai curar a sogra, mas a casa de Pedro era ali, né? Mas o texto fala que ele cura a sogra. Agora, aonde que Pedro morava? Pedro morava em Cafarnaum, que é essa cidade que estamos vendo. Então, Jesus está nessa sinagoga aqui, correto? Como é que funciona, então? Eles estão num sábado, a sinagoga não tem sacrifício, só tem ensino. Quando acaba o nosso culto, muitas das vezes a gente vai para casa de alguém para tomar um café, para almoçar, não é assim que funciona? Muitas das vezes. Agora não com a pandemia, mas a gente tem essa dinâmica. Provavelmente é o que aconteceu. Olha aqui a casa da sogra de Pedro, a casa de Pedro. É ao lado da sinagoga, a sinagoga está aqui à esquerda. Então ele sai da sinagoga, onde ele expulsou o demônio, e vai parar na casa de Pedro, aqui, exatamente aqui. Onde ele cura a sogra de Pedro. Então a cidade é muito pequena, está todo mundo apertado ali, está todo mundo observando o andar e o procedimento de Jesus. O que isso é importante para nós? Quando o texto, a partir do versículo 29, diz que Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão, ele entra na casa de Simão, que é essa casa aqui, aquela igreja que você está vendo, é aqui dentro, onde eu estava tentando tirar a foto. Isso aqui é uma igreja ortodoxa, tá? Não é uma igreja católica, porque a igreja católica ela tem a igreja ortodoxa, a igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana, onde é do mundo ocidental, e você tem o católico do mundo oriental, que é a igreja ortodoxa. Jesus entra ali e cura ela. O sábado está acabando, Jesus começou o seu dia no Mar da Galileia, caminhando ali no Mar da Galileia, chega na cidade de Cafarnaum, o dia está cansativo, e aí no versículo 32 diz assim: quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram todos os doentes e endemoniados. Por que essa cidade toda aqui agora vai ao encontro de Jesus? Por que isso? Primeiro,
porque está acontecendo sinais e milagres. Aconteceu na sinagoga e agora acontece na casa de Pedro. As coisas estão acontecendo. Eles estão à procura de saída e solução, porque onde Jesus passa tem transformação. Este local aqui, gente, você vai ver o texto, essa sinagoga tinha endemoniado aí dentro. Então, o sistema daquele tempo não estava cumprindo o seu propósito. Jesus vem para isso. E por que eles esperam o sol se pôr? Porque é dia de sábado. Sábado não pode haver cura. Sábado não pode haver nada. Sábado o sistema religioso não permite que as coisas aconteçam. E aí eles esperam o sol se pôr para trazer os endemoniados. Olha que coisa interessante. Parece até um pouco dos dias de hoje. A religião atrapalha isso. E outra coisa, né? Eles não têm nem escrúpulos, não. Passou, o sol se pôs, eles vão até ali. O texto vai também dizer que toda a cidade estava reunida à porta. Alguns acham que aqui é uma hipérbole. Toda a cidade, é muita gente, como é que pode isso? Quando a gente olha para a cidade, quando a gente estuda a cidade, a gente vai observar que a cidade é pequena. A cidade não é muito grande. Logo, não é impossível que essa cidade toda se coloque à porta. Todo esse povo aqui, buscando solução, encontre Jesus. Não é impossível que isso acontecesse. Então, o dia de Jesus é um dia exaustivo, um dia cansativo, que começa realmente no Mar da Galileia e vai terminar dentro da cidade ali de Cafarnaum, numa dinâmica muito legal, muito interessante, de pessoas que querem encontrar em Cristo, então, solução para a sua vida e para a sua saúde. Aqui tem outras fotos de pessoas visitando a cidade de Cafarnaum. Aqui você tem uma visão melhor, mais periférica. Essa é a cidade de Cafarnaum. Aqui é a casa de Pedro, ó. Aquela igreja que você vê está em cima. Aqui é o que eles entendem como a casa de Pedro. A sinagoga. De quem é essa estátua aqui? Estátua de Pedro. Olha aí, a estátua de Pedro, aqui o Mar da Galileia. Essa estátua está dentro da cidade, tá bom? Mais uma visão da cidade. Então, o Mar da Galileia ao fundo. Esse é o Mar da Galileia. Aí, Cafarnaum, cidade de Jesus. Chamado quartel-general de Jesus. Essas peças aqui que você vê são peças que são encontradas em Cafarnaum até nos dias de hoje. São achados arqueológicos. Olha o Mar da Galileia. Aqui são as montanhas de Golã. Aqui em cima já é a Síria. A proximidade com a Síria é muito grande. Aqui é aquela igreja que você viu lá dentro. A igreja que foi feita por causa da cura, né? Olha aqui, ó, portão da cidade ao mar. Aqui você consegue ver a proximidade. Por isso que o banheiro era próximo aí, ó. Quem mais? Qual o personagem que você encontra em Cafarnaum, gente? Você lembra de algum personagem? Aqui é dentro da igreja. Aqui dentro eles estão olhando lá para dentro da casa de Pedro. É uma igreja ortodoxa, tá bom? É o que representa para nós o católico. E aí é a sinagoga. Nós ainda temos alguns minutos. Eu não sei se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta antes de o tempo acabar. Alguém?
Não. Som. Não, gente? Então vamos orar. Espero que você tenha entendido um pouco mais aí da palavra e entendido a proximidade do mar com Cafarnaum, o porquê que Jesus começa seu quartel-general aqui, visto que esse local era estratégico para ele, o que ele desejava era que a sua mensagem pudesse transitar. E aqui você consegue entender bem o porquê. Porque o Líbano está aqui,